Queridos, quero que abram suas Bíblias no livro de Jó, Jó capítulo 1. É um livro que eu tenho estudado lá sobre livros de sabedoria, e eu tenho lido bastante, e Jó sempre chama atenção. Jó é um livro que é muito interessante a história desse homem. E eu queria compartilhar uma reflexão que eu estava fazendo durante a semana, em Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, chamado, cujo nome era Jó. E esse homem era íntegro e reto, e temia a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. E enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo tudo, todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. E também esse ainda falava quando veio o outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, bateu contra os 4 cantos da casa, ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, queridos. Até aqui. Deus aplique sua mensagem no nosso coração. Tenha misericórdia de mim. Queridos, Cristóvão Colombo, um genovês que a gente conhece, ele foi um navegador, ele foi um explorador, ele foi responsável por liderar a frota que chegou no continente americano
no dia 12 de outubro de 1492. E nessa viagem que ele empreendeu, através do Oceano Atlântico, o seu destino era chegar nas Índias, mas ele chega nas Antilhas, e depois ele vai para o Golfo do México. Essa viagem não foi fácil. Não, eu procurei relatos, mas dele eu não encontrei, mas eu encontrei o de Cabral. Das 1.500 pessoas que saíram com Cabral para que chegaram no Brasil e voltaram, né, fizeram um trajeto, só 500 voltaram. De 1.500, 500. Provavelmente a de Colombo também foi assim. E ele teve muitos percalços ao longo dessa viagem. Escorbuto, que é uma doença que dá na gengiva, as pessoas morriam. Naufrágio, briga entre os marinheiros. Teve muita coisa. Foi muito difícil. Foi uma viagem muito complicada. E um historiador, citado por Charles Swindoll, no seu livro sobre Jó, ele escreveu o seguinte: que se Colombo tivesse voltado antes dos descobrimentos, antes de passar por todo esse sofrimento, ninguém saberia o nome dele. Se ele tivesse desistido no meio do caminho e voltado, falou assim: não, esse negócio está muito difícil, esse negócio está muito sofrido, eu vou voltar. Ninguém saberia o nome dele hoje. E é verdade. E é também verdade pelo qual nós lembramos de Jó com admiração, porque ele perseverou em face do sofrimento. Ele tornou para nós um homem de resistência heróica, usando as palavras lá do comentário dos Window. Jó realmente tolerou aflições indescritíveis. Até a vinda de Cristo, alma alguma se tornou um campo de batalha entre o céu e o inferno, como a de Jó. E de fato ele sofreu. Ele sofreu no coração por causa das suas perdas. Ele sofreu no corpo por causa da enfermidade. Ele sofreu na convivência social por causa dos julgamentos insinuosos dos seus amigos. Mas foi desse modo, queridos, com danos e dores, que Deus forjou o homem Jó. E que hoje nos está posto por Deus como um exemplo de paciência. Não só paciência, de firmeza, de constância, de resiliência diante do sofrimento. E isso é muito bom. A verdadeira força, queridos, ela não vem da presunção pessoal. Até que estejamos quebrados, a nossa vida talvez será egocêntrica, autossuficiente, e a nossa força será a própria. Queridos, enquanto as pessoas pensarem, enquanto nós pensamos que nós somos realmente alguém em si e de si mesmo, vamos precisar de Deus para quê? Quem pensa assim precisa de Deus para quê? Tem uma frase aí que eu também concordo. Eu não confio muito em pessoas que nunca sofreram. Pessoas que nunca passaram nada. Queridos, pense nas pessoas que você conhece, que posam de bonitinhas. Aquelas pessoas se olham e falam o seguinte: isso não tem problema. Você ligaria para essa pessoa 2 horas da manhã, quando a vida parece que está desmoronando ao seu redor? Eu não faria isso. Eu não quero clichês, mas eu quero uma verdade profunda, e isso só acontece com alguém que percorre pela estrada, essa estrada que às vezes nós estamos falando. Uma estrada mais complicada. E pensando seriamente sobre essa afirmação e olhando com escrutínio para nossa própria experiência, eu queria que nós respondêssemos com honestidade. De quem você já recebeu os conselhos mais preciosos da vida? Dos novatos
ou daqueles que carregam cicatrizes de anos de sofrimento? Pessoas que já viveram, que já passaram por tanta coisa. De quem que nós recebemos os conselhos mais assertivos? De quem pousa bonitinho, de nariz empinado, ou de alguém que já se encurvou de sofrer? A julgar pela minha experiência, eu sei a minha resposta. Queridos, os diamantes, eles são formados nas profundezas. Se a gente for analisar, é a mesma coisa do carvão. É carbono. Né? Um diamante e um carvão é formado da mesma coisa, carbono. Só que o carbono, passado por alta pressão, temperaturas acima de 1050 graus, se torna um diamante. Assim como as pérolas são formadas pela irritação e inflamação, a grandeza de uma pessoa ou de um bom conselho é forjado na adversidade. E Paulo, o apóstolo, ele tanto sabia disso que ele escreveu aos Gálatas, em Gálatas 6,17: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Queridos, nós vivemos tempos de desafios constantes. As notícias que nos cercam, crises econômicas, instabilidades políticas, tragédias naturais, conflitos familiares, perdas inesperadas. A vida moderna, ela nos expõe diariamente à incerteza. E é fácil nos sentirmos inseguros, desanimados e até questionarmos: por que isso acontece? Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece conosco? Por que a gente está passando por essa situação? E o livro de Jó nos apresenta alguém que passou por uma série de adversidades extremas, perdeu riqueza, perdeu família, perdeu saúde, mas mesmo diante do sofrimento não abandona sua fé em Deus. Queridos, Jó nos mostra que a adversidade não é um sinal de abandono divino, igual a gente escuta por aí, né? Você tem a bênção de Deus, é porque você é próspero. Você tem a bênção de Deus, é porque você trocou de carro. Você tem a bênção de Deus, é porque você está com uma casa de dois andares. Você tem a bênção de Deus, é porque você ganha acima de 10K. Mas não é isso que o livro de Jó nos ensina. O livro de Jó nos ensina que a adversidade não é um sinal, mas é uma oportunidade de testar e fortalecer nossa confiança na soberania de Deus. Hoje, muitas pessoas ao nosso redor enfrentam crises invisíveis: desemprego, doença, luto, relacionamentos quebrados, ansiedade constante. Isso é mais comum do que a gente imagina, essa ansiedade constante. E assim como Jó, podemos nos perguntar: como eu posso permanecer firme? Como eu posso confiar em Deus em meio às dificuldades? Esse texto ele nos ensina que a soberania de Deus, ela não é afetada pela nossa circunstância. Ele permanece no controle, mesmo quando não compreendemos seus planos. E mais do que isso, ele usa até as adversidades para nos provar, purificar e fortalecer a nossa fé. E ao estudarmos Jó do versículo 1 ao versículo 22, nós vamos refletir sobre 3 aspectos fundamentais da vida em meio ao sofrimento: a integridade que permanece mesmo em tempos de prosperidade, a maneira como enfrentamos as crises inesperadas e a confiança plena na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos os motivos das nossas perdas. Queridos, que o Senhor nos abra nossos corações para aprender com Jó e que a gente possa aplicar essas lições à nossa própria vida, confiando que mesmo em meio às tempestades, que se por acaso vierem, Deus é soberano, justo e bom. Bom, primeiro ponto que eu coloquei, queridos, é a integridade de Jó, mesmo em prosperidade. Do versículo 1 ao versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. O texto descreve Jó como íntegro, reto, temente a Deus. E eu acho interessante porque isso aqui mostra 3
dimensões de uma vida espiritual. Ele fala o quê? Que é integridade. O que é integridade? Viver de maneira plena. Viver sem duplicidade. Jó era esse homem. Jó era íntegro. Ele não vivia uma vida dupla. Essa que é a ideia. Ele vivia de maneira completa. Ele vivia coerente às suas áreas, em todas as áreas da vida. Um homem reto, ou seja, ele agia de acordo com os padrões de Deus. Ele agia de acordo com a justiça de Deus. E era um homem que tinha temor a Deus, que colocava Deus no centro das suas decisões. E o temor a Deus é isso, né? Colocar Deus no centro das suas decisões, mostrando reverência e obediência. Isso indica que a verdadeira fé, queridos, ela não depende de circunstâncias externas. Porque ele fala de retidão, fala de integridade e de temor a Deus. Até aqui ele não falou de nenhuma circunstância, mas ele falou de algo dele. Jó, ele não era íntegro porque era rico. Ele era rico, tinha a bênção de Deus por meio de riqueza. Mas não era isso que fazia que Jó fosse íntegro, reto e temente a Deus. E a gente pode perceber que a prosperidade, aqui como contexto, não é garantia de bênção espiritual. Porque Jó possuía grande riqueza material. O texto vai falar. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muitíssima gente a seu serviço, de maneira que era o maior de todos os do Oriente. Jó possuía muita riqueza material. Só que a narrativa ela destaca que essas posses, que eram abundantes, né, ela não era a razão da sua fé, pelo contrário. Ela foi um meio pelo qual a sua integridade foi testada. Toda essa riqueza, todas essas bênçãos que Deus proporcionou a Jó, foi um meio pelo qual a integridade de Jó foi testada. Então a questão da riqueza, a questão das bênçãos, do muito ter, não era a garantia que ele era um homem abençoado. Porque Deus usa isso para que ele fosse testado. A prosperidade pode ser uma armadilha. Se o que tiver aqui dentro do meu coração for orgulho. Se o que tiver aqui dentro do meu coração for orgulho, é uma armadilha. Mas Jó demonstra que a fé verdadeira não se vende por conforto. Não era isso. Outro ponto que eu achei interessante é o seguinte, o versículo 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as irmãs, comer e beber. E quando se encerrava esse ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez, olha para ver que interessante a ideia de Jó, como que esse homem era temente a Deus, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto fala o seguinte, que Jó fazia isso continuamente. Queridos, Jó oferecia sacrifício preventivo pelos filhos. Olha que interessante. Ele não oferecia sacrifício por causa do pecado. Ele já oferecia pensando que se por acaso eles pecarem. Era um sacrifício preventivo, demonstrando que a fé verdadeira, ela preocupa com a santidade da próxima geração. Eu tenho fé em Deus, eu estou preocupado com os meus filhos, eu estou preocupado com os meus netos, que nem existem, mas eu já oro, eu já quero consagrá-los a Deus. Ele não esperava que os filhos pecassem para interceder, mas ele age de maneira proativa, reconhecendo que Deus é soberano na sua família. Deus é soberano sobre toda a família. Isso é um exemplo de fidelidade prática à aliança de Deus. Mostrando que a fé genuína se expressa com responsabilidade e intercessão. Queridos, nós viemos aqui, trazemos nossos filhos para ser batizados. Nós acreditamos que nossos filhos são filhos da promessa, são filhos da aliança. Tá? Mas como que nós demonstramos isso? Jó demonstrava. Jó intercedia pelos seus filhos. Jó orava pelos seus filhos. Jó sacrificava pelos seus filhos. E o texto fala que ele fazia isso continuamente. Que é outra coisa que eu aprendo. Continuidade e disciplina espiritual. Essa integridade de Jó, ela não é esporádica. Essa intercessão pelos filhos não é algo esporádico.
É um padrão de vida. Essa a vida de Jó, isso é cultivado em todas as circunstâncias. O padrão de Jó mostra que o temor a Deus eh, deve moldar hábitos diários, não apenas momentos de crise ou necessidade, que é o que às vezes nós vemos muito acontecer. As pessoas nos procuram porque meu filho agora está afundado na droga. E aí vai buscar Deus. Aí vai fazer jejum, vai fazer oração, né? Arruma um desespero. Tem que fazer, lógico, tem que fazer. Mas por que não isso ser um hábito que eu criei ao longo da minha vida? De estar orando, intercedendo. Queridos, e aqui é um contraste entre prosperidade e vulnerabilidade espiritual. Porque a narrativa ela prepara o leitor para o contraste que virá. Embora Jó seja próspero, ele será testado por perdas extremas. Isso demonstra mais uma vez que a integridade de Jó é independente da segurança material. E a fé verdadeira, ela se revela nos testes, mas ela se fundamenta em hábitos sólidos. Eu posso ser testado, a minha fé, a minha integridade ser testada, são testes, mas meus hábitos, eu estou fundamentado em hábitos sólidos. Não é em sorte, não é em riqueza, não é em circunstância, são hábitos. Trazendo algumas aplicações práticas, né, que eu coloquei desses 5 primeiros versículos, eu coloquei algumas aqui, ó. Prosperidade financeira, estabilidade familiar, reconhecimento social, não garante fé firme. Jó nos ensina que devemos construir nosso caráter sobre Deus, não sobre circunstâncias externas. Será que a nossa fé está sendo construída, o nosso caráter está sendo construído sobre Deus? Ou o nosso caráter está sendo construído sobre circunstâncias boas? Ah, a circunstância está legal, as circunstâncias externas. Queridos, manter os padrões bíblicos no trabalho, nas finanças, nas relações, mesmo quando ninguém está olhando. Porque a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro. Integridade é isso. É, Jó intercedia pelos filhos, né? Mais uma aplicação, mostrando que a fé se manifesta em cuidado e proteção espiritual daqueles que estão ao nosso redor. Orar por familiares, liderar espiritualmente os filhos, ensinar valores bíblicos, investir tempo na formação espiritual de quem está sob a minha responsabilidade. Queridos, nós somos pais, nós sabemos, educar não é fácil. Educar não é fácil. Por isso que a gente, né, tanta pessoa terceiriza a educação, porque gasta tempo, tá? É suor. E educar numa educação bíblica, educar com valores bíblicos, educar em princípios cristãos, tá? É difícil, mas nós somos chamados para isso. Se Deus nos deu filhos, nós somos chamados para isso. E eu preciso. E com Jó a gente aprende também a estabelecer hábitos de devoção consistentes, né? Estabelecer momentos diários de oração, leitura bíblica, reflexão, mesmo quando tudo está bem. Não é essa a história de Jó? Ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, pensando o seguinte: e se por acaso, né? Não é, ninguém estava passando por crise, estava todo mundo bem, estava todo mundo saindo de banquetes, eles faziam banquetes um na casa do outro, mas Jó falou o seguinte: eu vou oferecer sacrifício, as coisas estão bem, mas eu vou colocar diante de Deus. Estabelecer momentos diários de oração, leitura bíblica, reflexão, mesmo quando tudo está bem. A fé não se manifesta apenas na crise, mas ela se fortalece diariamente. A prosperidade é o contexto onde a fé é preparada para a aprovação. Jó demonstra que a integridade não é formada nos momentos difíceis, mas antes na segurança com hábitos de fidelidade e temor a Deus. Queridos, ponto 2, do versículo 6 ao versículo 19. As adversidades que atingem sem aviso. No versículo 6 ao versículo 12, nós vemos que Satanás se apresenta diante de Deus. Como que foi isso? Não sei, mas a Bíblia fala que Satanás se apresentou diante de Deus. E aqui,
eh, ele desafia a integridade de Jó. Ele vira para Deus e fala o seguinte: olha, muito fácil ser fiel igual Jó. O Senhor tem abençoado, assim é fácil. Ele tem bens, ele tem riqueza, ele tem filhos bonitos, ele tem eh, tudo de bom, né? Desse jeito é muito fácil. Ele alega que Jó só é fiel por causa das bênçãos recebidas. Então Deus permite que Jó seja testado, mas ele estabelece limites claros. Satanás não poderia tocar na vida física de Jó. Queridos, isso aqui demonstra a soberania de Deus, mesmo em meio às adversidades. Jó estava no plano de cá, né? Ele não sabia nada que estava acontecendo de lá. Para ele era só adversidade, é só bomba. Mas, queridos, nada acontecia sem a permissão de Deus. Todas as coisas que aconteciam, todas as adversidades que Jó passou, nada foi fora do controle de Deus. Pelo contrário, né? Mesmo esse mal que a gente vê assim, ele é usado com propósitos divinos. E ele prova de fé. Nos versículos 13 a 19, as notícias vão chegando, né? Uma após a outra. E cada uma trazendo perdas devastadoras, né? Os bois e os jumentos foram saqueados, as ovelhas foram queimadas, os servos foram mortos, os filhos foram mortos por causa de um colapso que teve na casa, a casa caiu e matou todo mundo. E essa narrativa ela enfatiza o seguinte, que as adversidades elas podem ser, e às vezes elas são, inesperadas. Na vida de Jó, ele viu adversidades inesperadas, múltiplas e simultâneas. Porque se tivesse acontecido uma coisa só, mas não, foi acontecendo várias. Queridos, na vida real, né, se a gente for analisar no nosso dia a dia, não na vida real, para nós, né, trazendo um pouquinho, crises muitas vezes elas chegam em ondas. Às vezes tem crise que chega em onda. E o ser humano ele tende a se sentir sobrecarregado, injustiçado, desamparado diante disso. Eu preciso manter meus olhos na soberania de Deus. Nada está acontecendo que não tenha saído do controle de Deus. E isso que é o difícil para nós, seres humanos pecadores, falhos, ansiosos, e que às vezes não conseguimos, esse negócio não consegue descer para o coração. Entendemos daqui, mas às vezes para descer nos momentos difíceis é que são elas. Queridos, mas eu preciso aprender isso e esse trem tem que descer para o meu coração. Todas as coisas estão no controle de Deus. Por mais que as crises cheguem em ondas, como na vida de Jó, inesperado, múltiplo e simultâneo. Mas apesar da intensidade do choque, a Bíblia fala que Jó não blasfema contra Deus. E a narrativa deixa claro que o verdadeiro teste de fé não é a prosperidade, mas é a resposta à perda. É isso que é interessante. Não é que a prosperidade seja ruim, né? Ele ter e deixar de ter, mas qual que é a resposta que Jó dá à perda? Qual que é a resposta que Jó vai dar a tudo isso? A adversidade, queridos, ela revela o coração. Deus às vezes usa as adversidades para nos testar, não para Ele, porque Ele nos conhece por inteiro. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mas as adversidades, elas vêm na nossa vida para mostrar o que realmente está no nosso coração. Será que nós sabemos o que está no nosso coração? Às vezes não. É necessário uma adversidade para mostrar que realmente aquilo que está no meu coração. Puxa vida, eu descobri que eu sou mesquinho, porque eu não consegui dividir. Aí eu descobri que eu sou iracundo, porque quando eu fui confrontado, a raiva subiu e a minha vontade foi de falar. A adversidade me mostrou, me testou e me mostrou quem realmente eu era. Queridos, o livro de Jó mostra que o sofrimento não é sempre uma punição pelo pecado, mas pode ser uma ferramenta de Deus para testar,
para purificar e para fortalecer a fé. E esse princípio, ele contrasta com a ideia que as bênçãos sempre significam aprovação divina e que a adversidade sempre significa culpa. Era essa que era a ideia dos amigos de Jó. E é essa que é a ideia de muitos lugares que a gente ouve por aí. Que a bênção é se você está sendo próspero. Se as coisas estão indo bem na sua vida. Está tudo indo bem na sua vida? Ó, a bênção de Deus está na sua mão. Ih, fulano de tal está passando uns problemas, está passando adversidade. Deve ser o pecado. Deve ser alguma coisa. Você precisa olhar e confessa isso diante de Deus. Queridos, a vida moderna é marcada por instabilidade, como eu disse, econômica, crise familiar, doença, perdas repentinas. Mas a lição de Jó é que não precisamos temer a adversidade, mas cultivar uma fé sólida, que não depende de circunstâncias externas. Lembra como é que Jó fez isso? Ele cultivava isso diariamente. Ele cultivava. E responder com fé e não com reclamação. Jó nos ensina a manter a reverência, a confiança em Deus, mesmo quando tudo desmorona. Queridos, quando enfrentamos crises, né, o desespero vem, evite o desespero, a culpa, a revolta. Busque sabedoria e consolo em Deus, na palavra de Deus. É assim. Testes. Jó viu que não podia controlar os eventos que chegavam, mas ele podia controlar a sua resposta. E é isso, queridos. Tá? Eu não posso controlar evento nenhum na minha vida. Hoje está tudo bem. Amanhã eu posso estar vivendo a pior tempestade da minha vida. Eu não tenho controle nenhum nisso. Nós não temos controle nenhum sobre isso. Mas, queridos, eu tenho um controle. Como que eu vou responder isso? A resposta às adversidades, a resposta aos eventos que chegam. Muitas situações estão fora do nosso controle, eu acho que a maioria. Mas a nossa fé e a nossa integridade, ela tem que permanecer sob o nosso controle. Tá? O negócio está complicado, mas a minha integridade ela tem que manter. A minha fé ela tem que permanecer. A maneira como Jó enfrentou a perda é um testemunho poderoso para os outros. As nossas respostas à crise, elas podem glorificar a Deus e encorajar outros. Queridos, todo mundo está de olho na nossa vida. Acho assim, tem muita gente que está olhando para nós. A gente serve de modelo, tanto positivo quanto negativo, para muita gente. Né? Porque a gente sabe que as pessoas, principalmente pelo fato de sermos cristãos, as pessoas estão olhando. Queridos, e a resposta como nós damos às crises que enfrentamos, glorifica a Deus e às vezes auxilia as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando que a confiança em Deus ela é real e ela é prática. E aqui me leva ao meu terceiro e último ponto, a resposta de fé em meio à perda, versículo 20 ao versículo 22. O texto vai falar aqui, são 3 versículos, eu vou ler. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Jó, ele rasga o manto, ele rapa a cabeça, né? Isso aqui são sinais, queridos, sinais culturais. Né? Nessa época era assim que as pessoas se expressavam em meio a uma perda grande. É um sinal que revela uma dor profunda, revela luto, revela humilhação. Né? A gente sempre vê quando os reis querem se humilhar diante de Deus, clamar algo, eles rasgam as vestes, né? Se jogam no chão. E ao se prostrar, é uma demonstração de submissão, de humildade diante de Deus. E eu acho isso interessante porque o texto, queridos, ele mostra que Jó, ele não minimiza a dor. Ele não finge que as coisas não estão acontecendo. Pelo contrário, quando ele faz isso, ele está querendo mostrar o seguinte: olha, eu estou com muita dor, eu estou no luto, eu me sinto humilhado. E se humilha e se submete a Deus. Ele apresenta honestamente a sua dor diante de Deus.
e reconhece que sentimentos intensos não são pecado. Jó não pecou. Ele chorou, ele se humilha. É uma situação que ele não queria estar passando. É uma situação que com certeza causou muita dor. Você perder, imagina, eu fico pensando em perder um filho. Gente, eu passei perto de perder uma, eu entrei no desespero praticamente. Imagina perder, e perder esse tanto de filho que perdeu. Tá? Mas Jó, ele se humilha, ele não esconde, ele chora sua dor diante de Deus. Não é pecado isso. Tá? Ele apresenta honestamente, reconhece, eh, se submete a Deus e se humilha diante de Deus. E o ponto central é que Jó adora a Deus em meio ao desespero. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Jó reconhece que tudo vem de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. E isso é uma resposta de fé absoluta, que vê Deus como soberano sobre dádivas e perdas. E afirma que a confiança, mesmo quando ele não compreende a razão do sofrimento. Isso é fé. Né? Deus, ele é soberano. Se Deus deu, foi Deus. É Deus. Né? Se foi tirado, foi Deus. Mas em todas as coisas, Deus é o Senhor da minha vida. Deus está no controle da minha vida. Deus é soberano sobre a minha vida. Querido, isso aqui é uma adoração profunda, uma adoração forte demais. A frase "nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá" revela a consciência da finitude humana. Jó sabia que essa vida aqui é isso. É muito finita, é muito pequena, é muito passageira. Ele vai ter coisas aqui, vai ser tirado. Né? É a natureza temporária daquilo que nós temos. Nada que você tem, você vai levar. Ele reconhece isso. Reconhece que a vida, além de ser passageira, todos os recursos que nós temos aqui também são finitos e passageiros. Querido, isso aqui é um reconhecimento. A fé não se prende a posses, status, filhos, mas se prende ao caráter e à promessa de Deus, que permanece inalterável. Posso estar bem hoje, super próspero, com muitos filhos, e amanhã não ter nada. Mas a minha fé, ela não tem que estar baseada nisso. Jó mostra que a fé, ela tem que estar baseada no caráter e na promessa de Deus. E Jó mostra isso. E a narrativa enfatiza, né? Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, Jó não se rebela. Jó não culpa a Deus. Por mais que a gente possa ser propenso a isso, mas Jó, ele não faz isso. Ele não questiona a justiça de Deus de maneira destrutiva, né, como ele perde. Ele não questiona isso. Esse é o cume da integridade de Jó. Mostra que a fé verdadeira se expressa em confiança e reverência, mesmo diante do incompreensível. Queridos, eu acho tremenda a vida de Jó, porque Jó nos ensina que nós podemos expressar nossa dor e angústia, sem permitir que isso se torne murmuração e descrença. Em perdas ou crises, Jó nos ensina a orar, lamentar, reconhecer os sentimentos, mas sempre com reverência a Deus. A atitude de Jó de adorar em meio à tragédia mostra que a verdadeira fé se manifesta nas escolhas do coração. É uma escolha. E manter uma postura de gratidão e louvor, mesmo quando os acontecimentos não fazem sentido, fortalece a fé e influencia positivamente quem nos observa. A frase-chave, o Senhor deu, o Senhor tomou, é um modelo de submissão à providência de Deus. Tá? Deus, na sua providência, Ele faz o que Ele agrada, e aceitar que nem tudo está sob o nosso controle, mas confiar que Deus tem um propósito maior, mesmo quando não compreendemos. Jó não pecou, não culpou a Deus,
Então isso mostra que nas nossas crises nós podemos nos refinar, mas não nos destruir. Se escolhemos responder com fé e reverência, não com revolta e desistência. Queridos, como eu disse, até a vinda de Cristo, Jó foi o homem que mais sofreu, em que sua vida foi um campo de batalha entre o céu e o inferno. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, que realmente não tinha pecado, que Jó tinha pecado, ele nasceu pecador, ele era um homem pecador. Por mais que ele fosse íntegro, reto e temente a Deus, Jó era um homem pecador. Mas o nosso Senhor não teve pecado. Viveu uma vida extremamente exemplar, fazendo o bem, curando, fazendo maravilhas, e mesmo assim ele sofre, tá? Aquele sofrimento ali, só de ter encarnado, acho que já era sofrimento para um Deus tão poderoso, né? Se tornar homem, acho que já se reduz, se limitar a ser humano, e passa por tudo isso. E ele faz isso, queridos, né? Ele sofre, ele morre na cruz de maneira vil, né? E ele faz isso por nós, para que nós não precisássemos passar isso na eternidade. Queridos, e o sofrimento de Cristo ele fez isso por amor, por obediência ao Pai e por amor a mim e a você, né? Que nós possamos confiar nesse Jesus. Que o exemplo de Jó, o exemplo principalmente de Jesus, nos ensine, né, a confiarmos na soberania de Deus, confiarmos na providência de Deus. As lutas virão, as dificuldades virão. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tá? O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, se alguém quiser viver de maneira piedosa, vai ter luta, vai ter dificuldade. Então, queridos, não é se vier, é quando vier, mas que quando vier todas as dificuldades, que nós possamos estar com a nossa fé ancorada em Jesus, no nosso Deus. E aí sim, né, nós possamos ter nossa fé refinada, nossa fé purificada nele. Amém, queridos?